Você não lembra desse jogo. Bem, pelo menos eu não lembrava. Em 2014 surgiu uma moda que acabou ficando extremamente popular nos jogos, o infame horror de mascote. Que nada mais é quando o jogo pega personagens aparentemente infantis, amigáveis ou caricatos e os coloca em cenários assustadores, muitas vezes com contraste chocante entre a aparência inocente e o comportamento perturbador. E isso geralmente é feito para a empresa dona do jogo conseguir vender o máximo de produtos licenciados possível, e meu amigo, como que isso vende. E o melhor exemplo que eu posso usar para falar sobre esse estilo de jogo é justamente aquele que acabou impregnando essa moda na internet: Five Nights at Freddy's. FNAF foi bem mais que um jogo, ele foi uma experiência. Quem viveu essa época sabe muito bem do que eu tô falando. De ver esse jogo desconhecido surgindo do nada, algo assustador e misterioso. A gameplay era tensa e os sustos eram reais, as pessoas quase tinham ataques cardíacos jogando ele. E quando você menos percebeu, todo youtuber da época tava jogando isso. Era vídeo atrás de vídeo, seja uma compilação de sustos ou só uma gameplay normal mesmo. Porém, as coisas mudaram quando as pessoas perceberam que por trás da gameplay simples e sustos baratos tinha algo mais, uma história escondida. E foi quando perceberam isso que Five Nights at Freddy's realmente explodiu na internet. Milhares de vídeos tentando entender a história por trás dele foram postados em massa, um atrás do outro. Músicas sobre o jogo com centenas de milhões de visualizações foram feitas e a cada jogo novo que era lançado, a comunidade ficava cada vez mais inflada e mais conteúdo era produzido sobre ele, até chegarmos hoje em dia que temos 17 jogos, 22 livros e um filme lançado no cinema. De qualidade duvidosa, sim, mas pelo menos tem um filme e é isso que importa. E você deve estar se perguntando por que eu tô falando de Five Nights at Freddy's em um vídeo sobre Baldi's Basic? Bom, é porque no seu lançamento, Baldi's alcançou um nível de sucesso que se aproximou, em alguns momentos até superou FNAF. Eram milhares de gameplays postadas todos os dias, músicas com centenas de milhões de visualizações, incluindo uma feita pelos mesmos criadores da música mais famosa de FNAF. A comunidade era enorme, ativa e obcecada em descobrir que tipo de história bizarra se escondia por trás daquele visual esquisito. Mas diferente do seu rival que continua vivo até hoje com teorias, jogos novos e fãs dedicados, Baldi's Basic simplesmente sumiu. Ninguém comenta, ninguém joga, ninguém lembra. E é isso que eu quero entender nesse vídeo, porque a internet esqueceu Baldi's Basic. Para começarmos a entender isso, primeiro precisamos dar uma olhada no seu nascimento. Criado por Michi Mendoza, Baldi's Basic surgiu em uma Game Jam, que para quem não sabe é uma espécie de campeonato onde a pessoa precisa desenvolver um jogo sobre um tema específico dentro de um limite de tempo, que geralmente são bem curtos. E o tema dessa Game Jam específica era um pouquinho diferenciada. Para o projeto ser aceito, ele precisava zoar com algum aspecto de game design, adicionar algo diferente para um conceito que já existe, ou tentar quebrar a quarta parede de alguma forma. E o Michi Mendoza preferiu seguir a segunda opção. Ele resolveu pegar o conceito de jogos educativos dos anos 90, mais especificamente de Sonic Schoolhouse, um jogo educativo da SEGA lançado para computadores em 1996. Porém, ele acabou adicionando um detalhe diferente nesse projeto: o terror. E foi dessa mistura, no mínimo curiosa, entre nostalgia e bizarrice que nasceu o Baldi's Basic in Education and Learning. E a proposta era até que bem simples. Você controlava um garoto sem nome que precisava recuperar 7 cadernos que o amigo esqueceu na escola. Parece algo bem fácil, né? Só que tem um detalhe: o professor. Segundo a tela inicial do jogo, ele adora fazer perguntas divertidas para os seus alunos. Então, a cada caderno que você encontrar, você vai ter que responder alguma pergunta de matemática básica. Sim, o meu pior inimigo. E ele começa de forma até que bem inocente. Visual de jogo educativo dos anos 90, musiquinha alegre e um professor super simpático e animado. Tudo muito normal, até você chegar no segundo caderno. Pois de repente o que eram perguntas de matemática básica se transforma nisso, algo literalmente impossível de responder. E quando você erra...
A música para e o clima muda completamente, assim revelando que isso tudo na verdade não era algo educativo, mas sim um jogo de terror. E agora você precisa coletar o restante dos cadernos enquanto você foge do seu professor maluco pela escola. Porém, a cada caderno coletado ele vai ficando cada vez mais rápido, assim deixando o jogo cada vez mais difícil. Mas é claro que se fosse só resolver conta matemática e fugir, o jogo não teria muita graça. E é exatamente por isso que espalharam 5 inimigos pela escola, cada um com a sua própria forma de te atrapalhar, ou só te ferrar mesmo. A primeira é a Playtime, uma garotinha, ou pelo menos a tentativa de desenhar uma, que aparece no meio do seu caminho e te obriga a pular a corda com ela. E isso seria apenas estranho se o Baldi não estivesse te perseguindo a todo momento, o que acaba transformando ela na NPC mais perigosa do jogo inteiro. Depois tem o diretor, que é basicamente o fiscal da escola. Se ele te ver correndo, usando algum item ou quebrando qualquer regra, ele te coloca de castigo numa salinha por alguns segundos, ou até mais de um minuto, e ficar preso nessa sala durante esse tempo todo quase sempre significa perder o jogo. Também temos essa vassoura gigante com vida própria que sai varrendo tudo no caminho, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, você, outros NPCs e até o próprio Baldi. Tem o First Prize, que é basicamente a vassoura gigante com outra skin, e por fim o Bully, que como o nome já diz, ele é um bully. Ele fica bloqueando o caminho e só te deixa passar se você dá algum item do seu inventário pra ele. Ah, e sim, tem itens. Eles ficam espalhados pela escola e são até que bem interessantes. Tem refrigerante que empurra os inimigos pra longe, barra de cereal para recuperar sua estamina, moedas que você pode usar nas máquinas para conseguir outros itens, enfim. Coisas bem simples, mas que se usadas na hora certa podem acabar te ajudando muito a finalizar o jogo. E por mais básica que essa fórmula pareça, a combinação desses elementos criava uma gameplay bem única. Era engraçada, tensa e em alguns momentos genuinamente assustadora. Então, sabendo do sucesso gigantesco que esse jogo teve no futuro, é bem óbvio que ele conseguiu vencer a Game Jam, não é? Afinal, não tem como um jogo tão divertido feito em tão pouco tempo não vencer o prêmio ele perdeu. Pois é. Mas foi justamente o fato de não ter vencido a Game Jam que acabou incentivando o criador a lançar Baldi's Basic fora dela. E sinceramente, essa talvez tenha sido a melhor decisão que ele já tomou. Porque logo depois disso aconteceu exatamente o que você viu no começo do vídeo. O jogo virou um sucesso absoluto. Começaram a ser lançados vídeos e mais vídeos no YouTube, gameplays, reações e speedruns, teorias malucas, tudo com milhares e até milhões de visualizações. Teve até gente dizendo que Baldi's Basic era na verdade uma alegoria para a violência escolar. E por mais exagerado que isso pareça, esse tipo de conteúdo só ajudava a aumentar cada vez mais a popularidade do jogo. E vendo esse sucesso todo, o criador começou a lançar várias atualizações, com novas mecânicas, personagens, cenários, itens e pedacinhos de coisas que davam a entender que tinha uma história por trás do jogo. E no auge de sua fama, ele até chegou a abrir uma vaquinha que arrecadou mais de 50 mil dólares para financiar uma versão completa do jogo. Sim, o cara conseguiu isso tudo para fazer um jogo com gráficos feitos no Paint. E é justamente isso que deixa a situação tão confusa. Como que com todo esse sucesso gigante, Baldi's Basic conseguiu ser esquecido tão rápido por todo mundo? E bem, por incrível que pareça, a resposta é até que bem simples. O criador não quis esticar a piada. Baldi surgiu como um meme numa Game Jam, nada muito sério ou pensado para virar uma franquia gigante e ter uma lore de 15 páginas. E mesmo com a fama repentina que seu projeto teve, o Mishman 12 não se deixou levar pela ganância. Ele lançou as atualizações que queria, entregou a versão completa do jogo de forma gratuita e ainda lançou uma versão paga chamada Baldi's Basic Plus, que adicionava mais modos, cenários aleatórios e outras coisinhas a mais. E pronto, ele parou por aí, não tentou forçar a fórmula e espremer até a última gota do seu jogo nem nada do tipo. Ele só ficou cansado e deixou o projeto descansar.
o que consequentemente fez com que as pessoas rapidamente fossem perdendo o interesse nele, até elas pularem para a próxima modinha que acabou aparecendo pelo caminho. E olhando de fora, pode até parecer burrice ele ter deixado seu jogo de lado tão cedo, não é? Principalmente quando a gente compara com FNAF, que é bem mais antigo e ainda tá aí, firme e forte, com jogo novo, livro novo e até um filme lançado recentemente. Parece o cenário perfeito, sucesso eterno, franquia viva e principalmente dinheiro entrando. Mas a verdade é que por mais que isso seja ótimo pro bolso do criador, pra franquia em si a coisa nunca é tão boa assim. Porque quanto mais o tempo passava, mais Five Nights at Freddy's foi ficando repetitivo. A cada novo lançamento, a mesma fórmula era empurrada com uma camada nova de mistério por cima. E a história, que no começo era simples e envolvente, acabou se transformando numa bagunça confusa. Mas não confusa porque ficou mais profunda ou complexa, confusa de forma artificial. Uma enrolação feita só pra manter o público curioso, girando em torno de teorias infinitas e vídeos tentando explicar o inexplicável. É sério, o vídeo mais bem feito e detalhado tentando explicar a história desse jogo tem quase 4 horas de duração. E tudo isso pra mesmo assim no final você ainda sair com muitas dúvidas, furos de roteiro e mais mistérios na cabeça. E eu nem preciso falar que isso é sinal de uma história que já deveria ter acabado há muito tempo, né? Então, analisando melhor essa situação, a decisão do criador de propositalmente deixar sua criação cair no esquecimento não parece tão ruim assim, né? Já que se uma franquia que começou de forma séria conseguiu se perder dessa forma no meio do caminho, imagina a atrocidade que ia acontecer com uma franquia que começou com um jogo feito como uma piada. Então, no fim das contas, talvez o maior acerto de Baldi's Basic não foi ter ficado extremamente popular na internet, mas sim ter percebido exatamente a hora certa de parar, antes de acabar virando mais um exemplo de uma ideia interessante que se corrompeu no meio do caminho. Mas e você, o que você acha? O criador de Baldi's fez certo em deixar o jogo morrer no auge? Ou ele deveria ter continuado e tentado transformar tudo numa mega franquia igual FNAF? Eu vou achar muito interessante ver a opinião de vocês sobre esse assunto nos comentários. E é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.